Fala, investidor, tudo bem com vocês? Saiu os resultados da Via Varejo, o mercado estava ansioso por esses resultados, os investidores da Via Varejo estavam aguardando os resultados do quarto trimestre, saiu agora há pouco com o fechamento do mercado, nós vamos verificar alguns números interessantes da companhia. Você, investidor, é importante amanhã acompanhar também os resultados que o CEO da companhia vai apresentar na teleconferência. Vamos conhecer alguns números, vamos também verificar como que o varejo está se comportando no Brasil, algumas notícias da Via Varejo também e o preço-alvo do papel. Roda a vinheta que nós já conversamos. Antes de nós seguir com o material informativo da companhia, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixe também o seu like poderoso no vídeo, isso é muito importante. E se quiser também contribuir com o canal, deixa lá nos comentários a sua opinião sobre a Via Varejo, se você tem ela na carteira de investimento ou não. É importante você curtir o vídeo e também se inscrever no canal, porque o YouTube entende que esse material é relevante e vai divulgar também aos demais investidores da plataforma. O papel da Via Varejo vem sofrendo bastante agora. Nas últimas semanas, o papel chegou a se desvalorizar mais de 17% nos últimos 12 meses. Somente nesse mês ele se desvalorizou praticamente quase 1,5% e o papel está cotado aí na faixa dos R$ 11,92 a R$ 12. O varejo em si, na verdade, ele está passando por um momento delicado no Brasil. São o fim dos auxílios emergenciais que o governo distribuiu, o comércio em si teve uma retração um pouco e é um momento de estabilização. Nós vivemos um período de consumo um pouco retraído, tendo em vista a pandemia. Ele decolou um pouquinho com o auxílio emergencial que o governo distribuiu para os brasileiros, mas agora ele vive um momento de retração e um momento de estabilização. Algumas notícias aí, varejo do Brasil perde 75 mil estabelecimentos em 2020. A pesquisa reflete o primeiro ano da pandemia e as dificuldades das famílias que retraíram o consumo. Em março do ano passado, as vendas do varejo apresentaram um tombo histórico de 14% comparado a fevereiro. Fim do auxílio e pandemia fazem varejo ter o pior dezembro da história, diz IBGE. As vendas do varejo brasileiro recuaram 6% em dezembro, em comparação com o mês anterior, e subiram 1,2% sobre um ano antes, informou o IBGE. Trata-se da pior variação de dezembro da série histórica que teve início no ano 2000. Outra, na verdade, notícia, o varejo passa a ter muitos concorrentes, é também um momento desafiador para a Via Varejo, que vinha no momento de reestruturação e de turnaround, ele vinha se reestruturando e agora, na verdade, começa a enfrentar os concorrentes, Mercado Livre, Magazine Luiza, AliExpress, Amazon. Dê uma olhadinha nas notícias. Digital, varejo digital, AliExpress tem os preços mais competitivos do e-commerce no Brasil, é também uma concorrente chinesa que passa a dar a cara aqui também no Brasil. Outra notícia, gostaríamos que toda empresa que vende no Brasil estivesse conosco, diz CEOs da Amazon no país. Mercado Livre prevê investimentos de 10 bilhões de reais. São concorrentes de peso que passam também a concorrer com a Via Varejo, que está nesse processo de turnaround e também, na verdade, alavancou o mundo as suas vendas no e-commerce, mas agora também enfrenta todos esses concorrentes de peso que eu acabei de citar. É um momento delicado também para o varejo no Brasil, por causa disso também que as varejistas vêm sofrendo muito na B3. Dê uma olhadinha aqui no lucro da Via Varejo, lucro de 1 bi em 2020, plano de ser o maior marketplace do Brasil. Essas são ambições
da Via Varejo. O presidente CEO da companhia diz que o processo de turnaround encerrou, várias pendências da companhia foram resolvidas e agora, na verdade, ele está concentrado em evoluir e crescer cada vez mais as vendas da companhia. Vamos verificar alguns resultados da empresa agora do quarto trimestre que foram divulgados recentemente. A receita bruta da companhia de 8 bilhões foi para 11 bilhões, teve um acréscimo de 27%. A receita líquida de 7 bi foi para 9,4 bilhões de reais, teve um acréscimo de 24%. O lucro da companhia reverteu, nós tínhamos um prejuízo de 875 milhões, agora nós passamos a ter um lucro de 336 milhões de reais. O GMV da empresa, o desempenho da receita bruta por canal, como vocês podem ver aí, as lojas físicas praticamente tiveram o mesmo nível de venda, nos 7 bilhões de reais, houve uma pequena variação de 5%, mas as vendas online tiveram um acréscimo de 112%, de 1,7 bi para 3,7 bilhões de reais. A margem do EBITDA da companhia teve uma variação positiva. Nós, em vez de termos um EBITDA negativo de 10,6, como nós tínhamos em 2019, nós temos agora um EBITDA de 3,3. Então, nós temos uma evolução nesse quesito. E o lucro que nós falamos para vocês foi um lucro interessante que a empresa acabou revertendo as perdas de 2019. A inadimplência da Via Varejo permanece estável e esses praticamente foram os números apresentados da empresa agora do quarto trimestre. Esses resultados vêm refletindo a evolução do papel. Como vocês podem ver aí, o papel atingiu seu fundo lá no Covid, ficou cotado em 4,10. Ele, no ano de 2020, ele teve uma recuperação, ele chegou ao máximo de 21,29 e agora, na verdade, ele vem numa curva descendente e fechou recentemente a R$12. Algumas notícias do mercado da Via Varejo: ambiente competitivo mais acirrado cria dificuldades para a Via Varejo no curto prazo. Apesar de ver um grande potencial de alta para as ações, os analistas acreditam que ficará mais difícil para a companhia entregar o seu turnaround em meio a um ambiente mais competitivo e mais acirrado, como eu já falei lá em cima, das outras empresas que estão evoluindo muito nessa questão do e-commerce. Via Varejo divulga resultado e tenta atrair investidor de volta. Os papéis caíram mais de 40%, afugentando alguns investidores, e o resultado positivo da companhia tenta atrair essas pessoas novamente para investir no papel. Mais uma temporada positiva, mas atenção aos concorrentes. O que esperar dos balanços da Via Varejo, da B2W e da Magalu? A XP aponta um cenário desafiador para o varejo físico no Brasil, o que dificulta, na verdade, a evolução dos papéis dos varejistas em si. E o varejo digital continuará em alta em 2021 no Brasil. Essa questão dessa transformação do varejo físico para o varejo digital ainda continua muito forte no Brasil, mas o momento do ciclo econômico, a questão da retração do consumo no Brasil, ele é desafiador para as companhias que operam as vendas online e as vendas físicas nas lojas por todo o Brasil. O preço-alvo da companhia, na verdade, segundo a XP, é de R$20. A cotação atual do papel é de 12. Temos uma recomendação neutra para a Via Varejo e um preço de R$20. A ação para o final de 2021. Apesar de vermos muito potencial de crescimento, tanto no canal físico quanto no digital, acreditamos que a empresa deve enfrentar um cenário competitivo bastante desafiador. Dessa forma, apesar do potencial de valorização embutido no nosso preço-alvo, avaliamos o papel como neutro por conta dos riscos da execução. A grande questão, na verdade, é saber se o papel vai subir ou não num curto espaço de tempo.
O cenário, na verdade, ele não é propício para isso, tendo em vista que o fim do auxílio emergencial e a retração do consumo deve reduzir as vendas da varejista, não só da Via Varejo, mas como no comércio em geral. Eu acredito que esse talvez seja um ponto de dificuldade para as varejistas enfrentarem agora num curto espaço de tempo aqui no Brasil. Não tenha dúvida que o varejo e as grandes companhias de varejo entregaram muito, entregaram uma boa valorização para os papéis, mas num curto espaço de tempo eu aponto essas dificuldades a serem enfrentadas por todos os varejistas, não só para a Via Varejo. Talvez para a Via Varejo seja mais desafiador, porque ela vem passando por um processo de turnaround, um processo de reestruturação, e agora os grandes varejistas que concorrem com ela vêm, na verdade, enfrentar e vêm impor mais dificuldades para a companhia que está passando por todo esse processo de reestruturação. Espero que tenha ajudado vocês com esse material. Analise a empresa na qual você vai aportar os seus recursos, sempre lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. Um forte abraço e até mais.